Olá, amigos da Uninta. Eu sou o Ivan Coelho, sou médico, sou intensivista e sou professor de medicina. Eu dava aulas numa Universidade Federal em Minas Gerais e agora estou como médico tentando estruturar o curso de medicina da Unilab, que fica aqui em Redenção. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão do uso racional de medicamentos. A ideia é a gente tentar abordar que fatores que influenciam, né, a população, né, de uma forma geral, utilizar medicamentos da forma muitas vezes que não é a mais adequada, né? Nós vamos também conversar um pouquinho sobre os malefícios que esse uso pode trazer, né, para as pessoas, né, e qual que é o papel que nós, profissionais da medicina, temos em relação a isso, a um uso adequado, a um uso racional dos medicamentos. Né? Acho que para começar, né, isso hoje é um dos maiores problemas no planeta inteiro. A Organização Mundial de Saúde estima que mais da metade das pessoas, né, usam medicamentos sem uma recomendação adequada, né? Mais do que isso, né, ela avalia também que mais da metade dos medicamentos utilizados, né, acabam sendo inócuos ou maléficos para as pessoas que os usam da forma como eles são utilizados. Então isso é um problema sério, não é apenas aqui no Brasil, ele é um problema sério no planeta inteiro. Né? Agora, por que será que as pessoas se medicam tanto, né? Pensando aí só pelo ângulo da automedicação? Olha, as pessoas estão expostas a todo tipo de comercialização, de propaganda, né? Eles são com frequência, um dos aspectos é que elas são fortemente induzidas a usar medicamentos. Nós temos uma propaganda direta ou indireta muito substantiva do uso de medicamentos, de fármacos, né? Não só nós temos por um lado, essa indução a um comércio, né, sobre isso, mas nós temos também as crenças populares de que existem problemas e de que para esses problemas as medicações são conhecidas. Então esse aspecto da automedicação, que também é grave no Brasil, ele é grave planetariamente, né, ele é bastante significativo e tem uma crença muito forte na população de que um conjunto muito expressivo de medicamentos, né, eles, digamos assim, não teriam efeitos colaterais, né, eles seriam só benéficos, né, e também não tem o risco de trazer. Então essa é uma crença equivocada, mas ela é uma crença forte entre as pessoas. Né? Bom, mas para a gente lembrar que é uma crença que não é verdadeira, talvez até pelo nosso uso. Se a gente formos voltar no passado bem distante, o uso que os gregos davam para medicamento era a palavra fármaco, é por isso que vocês têm farmacologia, vem de fármaco. Fármaco para os gregos antigos tem um significado um pouco diferente do que remédio tem para a gente. Para a gente, remédio é algo para curar alguma coisa, tratar alguma coisa. Para os gregos antigos, fármaco tinha tanto o sentido de remédio quanto o sentido de veneno. Então, remédio e veneno estavam sob a mesma expressão fármaco. Né? Para nós, não. Então eu penso que talvez os gregos antigos já tivessem isso pesado para eles, né? Ou seja, a mesma coisa pode ser veneno ou pode ser remédio, e eles tinham o mesmo nome para isso, fármaco. Nós não, temos remédio para as coisas que nós achamos que são boas, que vão melhorar as situações que nós temos que são complexas, e temos o veneno, que vai nos intoxicar. Bom, mas o fato é que todo remédio é também veneno. Né? Depende da dose, depende do contexto, depende da situação. Então os remédios também fazem mal. Não é tão inócuo assim, não é inócuo essa quantidade de vitamina que as pessoas tomam, né? Sem nenhuma indicação, sem nenhum sentido. Né? Uma hipervitaminose, a A em especial,
pode levar a problemas sérios. Não é inócuo as pessoas usarem a quantidade de anti-inflamatório que elas utilizam. É a segunda causa de hemorragias digestivas nesse país e no mundo. Então, e daí por diante, eu posso ficar repetindo aqui o dia todo, não é inócuo o tanto de analgésico, de sintomáticos que as pessoas usam. Não é inócuo o tanto de remédios que as pessoas utilizam para o trato gastrointestinal, né? Eles usam tanto antiácido e tanto bloqueador H1, hoje bloqueador de bomba, né? Que usam tanto que a quantidade de distúrbios que a gente tem associado a isso é muito substantivo. Então, há um malefício muito grande no uso inadequado de medicamentos. Então, trabalhar isso com a população é extremamente importante. Então, ter um uso que seja adequado dos medicamentos é muito importante. E qual que é o nosso papel? O papel de nós, médicos, de vocês que estão se formando nisso? Primeiro, nós precisamos nos imbuirmos do nosso papel mesmo e ter consciência disso, né? Porque também nós, com frequência, falhamos. Muitas vezes é mais fácil para nós irmos lá e encher nossas receitas de medicamentos, e na maioria das vezes sintomáticos ou de pouco efeito, do que conversar longamente com o paciente e explicar para ele as possibilidades e as limitações, né, das nossas abordagens. Então nós também temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então, a primeira é essa, nós começarmos a avaliar o que nós prescrevemos, né, o uso racional desses medicamentos. O que é o uso racional de um medicamento? É usar o medicamento estritamente necessário para a condição clínica do paciente, nas doses necessárias e na duração necessária. Então, isso é muito importante que nós venhamos a nos conscientizar disso, que não existe medicação inócua, né? Elas têm benefícios e são muitos, e nós sabemos quais são, né? Mas muitas vezes elas também trazem, digamos, alívios, confortos, mas trocando isso também por riscos que nós expomos os nossos pacientes. Então, nós aprendermos a utilizar adequadamente os medicamentos, ou seja, os medicamentos corretos, na situação correta e na dose e no tempo correto, é fundamental para que nós contribuamos com isso. E é fundamental que nós aprendamos ao longo do tempo, né, a não, digamos, a adotar